Vamos lá, gente, continuar? Então, nós terminamos no vídeo anterior o inciso 2º, que trata das ações oriundas do direito de greve. Agora nós vamos para os incisos 3º, 4º e 5º, tá? Num vídeo só vamos ver 3 incisos, porque esses não tem muita confusão, não tem muita treta, tá? Então, inciso 3º, o caput é sempre o mesmo, porque nós estamos no artigo 114 da Constituição, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 3º, as ações sob representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Ou seja, qualquer ação judicial que esteja discutindo a representatividade, seja de categoria econômica, ou seja, das empresas, seja de categoria profissional, dos empregados, vai ter essa ação discutindo na Justiça do Trabalho. Aqui foi uma novidade da emenda 45 que faz muito sentido. Veja, a Justiça do Trabalho já está acostumada a julgar questões sindicais, contribuições sindicais, está na própria CLT toda a parte do direito coletivo, do direito sindical, que vocês estudaram aqui na FAI em Direito do Trabalho. Então, se você tem 2 sindicatos se autodizendo representativos de uma mesma categoria, eles vão discutir, como é que a gente brinca? Eles que lutem na Justiça do Trabalho. Você podia falar, prof, eu não estou entendendo. Por que 2 sindicatos iriam discutir a representatividade sindical? Porque no Brasil, vocês estudaram isso no semestre passado, vigora o princípio da unicidade sindical. Em cada base territorial só tem um sindicato representativo da categoria econômica e da categoria profissional. Então, se tem mais de um se autodizendo representante, eles vão discutir isso em ação judicial de quem é o legítimo representante, tá? Isso vale também para ações que discutam ali eventualmente cobranças de contribuição sindical. Às vezes a mesma empresa recebe boleto de 2 sindicatos diferentes, dizendo eu que sou representativo. Não, eu que sou representativo. E a empresa fica que nem aquele meme do John Travolta lá, né, do Pulp Fiction. Para quem que eu pago? Bom, não sei para quem pagar, vamos discutir isso na Justiça do Trabalho, tá? Então, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar esse tipo de ação. Claro, não é uma ação trabalhista típica, não é uma ação entre patrão e empregado, é uma ação entre sindicatos, ou entre empresa e sindicato, ou entre trabalhadores e sindicato. Joia? Esse foi o inciso 3º. Inciso 4º, compete à Justiça do Trabalho os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data. Agora vem o pulo do gato, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição, à sua jurisdição. Nós conversamos no primeiro dia de aula, 2 aulas atrás, quando nós falamos da relação entre o direito do trabalho e o direito do penal, por exemplo. Eu lembro que eu mencionei que a Justiça do Trabalho não exerce competência criminal, tá? Então, portanto, se liguem, tá? Quando a gente fala aqui em habeas corpus, não vai ser um habeas corpus que tenha matéria criminal. A prof não vai antecipar muito esse tema, porque isso é objeto do nosso seminário. E se eu ficar contando muito agora, eu dou spoiler e estrago a apresentação, os debates de vocês lá no final do semestre. Mas saibam que os habeas corpus e os habeas data que envolvam jurisdição trabalhista são competência da Justiça do Trabalho. Raríssimos, rarésimos, raresésimos, tá? Diferentemente da outra ação constitucional que está nesse mesmo dispositivo, nesse mesmo inciso 4º, que é o mandado de segurança.
Mandado de segurança, apesar da gente aplicar a legislação própria, que é a mesma do mandado de segurança para todo mundo, a gente também aplica esse procedimento especial, ele vai ser muito, muito utilizado na Justiça do Trabalho. Toda vez que nós estivermos diante de um ato ilícito, irregular, praticado por uma autoridade coatora, ofendendo um direito líquido e certo, tá? Desde que esse direito líquido e certo tenha como objeto matéria trabalhista, obviamente, tá? Também vai ser objeto do nosso seminário lá no finalzinho do curso, no tópico de procedimentos especiais. O que a prof queria antecipar e contar já para vocês, um detalhe sobre o mandado de segurança, é que antes da emenda constitucional 45 de 2004, já existia mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Mas o mandado de segurança que tinha antes da emenda 45 sempre tinha como autoridade coatora ou o juiz do trabalho, ou o desembargador, ou o ministro do TST, sempre tinha alguma autoridade coatora envolvida na própria da estrutura da Justiça do Trabalho. Portanto, o mandado de segurança já começava no TRT ou mesmo no TST. O que mudou é que com a emenda constitucional 45 de 2004, a gente passou a ter uma outra possibilidade de uso de mandado de segurança na Justiça do Trabalho, contra ato praticado por agente público de fiscalização das relações de trabalho. É o famoso auditor fiscal do trabalho. Se o mandado de segurança tem como autoridade coatora o auditor fiscal do trabalho, a competência funcional para conhecer desse mandado de segurança é a vara do trabalho, tá? Então, é um exemplo de mandado de segurança que começa em primeiro grau. Quando for o juiz do trabalho, começa no TRT, mas quando for o auditor fiscal do trabalho, começa ali na vara do trabalho. Então, essa é uma novidade que veio com a emenda 45, tá bom? Então, esse é o inciso 4º. Inciso 5º, o último que a prof vai falar aqui nesse vídeo, tá? Que é mais curtinho. Compete à Justiça do Trabalho conhecer os conflitos de competência entre os órgãos com jurisdição trabalhista. Gente, presta atenção no que vem depois da vírgula, tá? Ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, tá? Então, conflitos de competência entre duas varas do trabalho compete à Justiça do Trabalho. Conflito de competência entre dois TRTs compete à Justiça do Trabalho. Agora, se o conflito de competência é entre uma vara do trabalho e uma vara civil, por exemplo, como a gente estava vendo na questão do interdito proibitório, não sabia se era competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, aí a competência da Justiça Comum, tá? Tanto que nós vimos o precedente que a prof contou no caso do interdito proibitório da vara do trabalho de Taboão da Serra, que quem julgou aquele conflito de competência, aquele precedente que a prof trouxe, foi do STJ, tá bom? Então, só vai ser competência da Justiça do Trabalho quando os órgãos estiverem exercendo jurisdição trabalhista. Um asterisco gigantesco no caderno, porque eu já vi cair em prova da ordem, tá? E é uma pegadinha. A Justiça do Trabalho, ela pode ter a sua jurisdição exercida de forma emprestada, de forma delegada para a Justiça Comum estadual, se na localidade não existir vara do trabalho. Prof, pode repetir? Dá um pausa e volta o vídeo, gente. Olha a vantagem, olha que lindo. Mas a prof repete, tá? Se na localidade não existir vara do trabalho, o juiz comum, o juiz estadual, pega e veste uma toga emprestada escrito Justiça do Trabalho. Ele atua como se juiz do trabalho fosse. Isso, gente, na teoria da Constituição, tá? Porque na prática, quando os tribunais regionais do trabalho dividem as varas
do estado ou da região, nos casos em que os regionais ultrapassam o limite de um estado ou que são menores do que um estado, como é no caso do TRT de São Paulo, que eu já contei para vocês que São Paulo tem 2 TRTs. Quando os TRTs nos seus regimentos internos dividem a competência territorial das varas do trabalho, eles já cuidam para fatiar todo o estado, de modo que cada cidadezinha está atrelada à competência territorial de uma determinada vara do trabalho. Vamos pegar aqui o nosso exemplo, bem próximos de Curitiba e região metropolitana. Pinhais tem vara do trabalho que abrange a competência territorial também da cidade de Piraquara. Então, não é porque Piraquara não tem vara do trabalho que vai ser o juiz cível que vai pegar a toga emprestada e dizer: aqui eu vou exercer a jurisdição trabalhista porque não tem vara do trabalho. Porque o nosso regimento do tribunal disse: cidade de Piraquara cola aqui na vara do trabalho de Pinhais. E assim vai todo o nosso regional. Então, nós não temos aqui no nosso regional, na 9ª região, juiz cível exercendo competência delegada da Justiça Comum. Prof, por que você está contando isso? Porque se por acaso você tiver em algum estado, em algum regional, que exista essa competência delegada, prof, confessa que na prática nunca viu nenhum TRT que ainda tem essa competência delegada. Mas vamos imaginar que em algum rincão aí do nosso Brasil continental tenha essa possibilidade. Então, quando o juiz cível está exercendo a competência delegada de juiz do trabalho, ele está exercendo a jurisdição trabalhista. Portanto, se houver conflito de competência, esse conflito de competência é competência da Justiça do Trabalho, porque tanto o titular quanto o que está pegando emprestada a roupa estão exercendo a competência trabalhista. Joinha? Então, incisos 3º, 4º e 5º do artigo 114.